agora recebendo o Rafael Mafra, especialista em governança corporativa. Vamos falar sobre pequenas empresas familiares e os desafios que esses empreendedores acabam enfrentando, que não são poucos, né, Rafael? Bom dia. É isso aí, bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes. Eu acho que já é importante a gente falar que na nossa região são muito comuns esses tipos de empreendimentos, né? Então, Jorge, praticamente 90% da estrutura empresarial brasileira é feita por empresa familiar, dita familiar. Tá? Então, quando a gente fala em negócios, em business, em CNPJ, elas estão muito na mão de estruturas familiares. E aqui não é diferente. Principalmente pela nossa cultura, né? Germânica, italiana. A questão é como desenvolver um negócio familiar, como fazer ele prosperar, crescer, passando de gerações em família. Então, é bem complicado, mas impossível não é, tá, Jorge? Como é que acontecem essas empresas familiares? Você pode ter, por exemplo, aqui na esquina de uma grande cidade, uma pipocaria, uma charcutaria, uma barraquinha de cachorro-quente, e lá tem um marido, uma mulher, um filho trabalhando. Uhum. Se ele tem um CNPJ, isso é uma empresa familiar. Você pode ter uma pequena metalúrgica, onde vários irmãos trabalham. Você pode ter uma prestadora de serviço, onde vários irmãos, filhos, cunhados trabalham. Agora, o que torna difícil essa estrutura familiar é que, na verdade, todo negócio, quando ele está no início, todo mundo pensa em como fazer ele funcionar, dar resultado, ganhar mercado. Então, todo mundo arregaça e pensa pelo lado positivo. Depois que esse passo é alcançado, essa escada subida, começam a vir e se desdobrar outros problemas, né? Por exemplo, um filho pode ter uma necessidade específica de horário de trabalho, que o outro não concorda. Outro filho pode ter um segundo sonho, que não seja aquele da empresa que estão todos juntos fazendo, certo? Outro pode agregar mais algum serviço, algum comércio naquele negócio, e aí as opiniões começam a conflitar. Eu costumo dizer, Jorge, que... E assim eu atuo geralmente, né? Quando você vai constituir uma empresa, já deve se deixar claro as regras para se terminar essa própria empresa. Não é pecado algum uma empresa não perdurar, certo? Inclusive, se nós observarmos, quem tem algum CNPJ, olhar no seu CNPJ, lá se fala em prazo de duração dessa sociedade. E é comum que a gente coloque prazo indeterminado. Talvez mais por comodismo. Uhum. Então, vamos deixar indeterminado e se um dia ela terminar, nós verificamos como é que fica. Ou até por medo mesmo, né? Ou até vou botar medo, um prazo aqui vai se acabar mesmo. Exato, né? Por fé, né? Motivação. É isso aí. Mas uma sociedade, ela pode terminar. Não há maldade nenhum nessa situação. O que deve acontecer é que, caso ela seja terminada, ela tenha seus compromissos pagos com fornecedores, colaboradores, né? Nós temos um caso que ficou na mídia aqui na nossa cidade muito forte semana passada, que foi da cervejaria Birland, né? Sim. Ela está encerrando as atividades e ela encerra as atividades com toda a sua atividade financeira regularizada, colocando o negócio à venda. Então, eu imagino que ali foram várias discussões para se chegar nesse meio termo. Não é do dia para a noite, é uma decisão difícil, que envolve o lado racional e o lado emocional. Né? Porque muitos acabam não se atentando a isso, mas grande parte dos negócios familiares que surgem, eles surgem por sonho. E o problema é que, às vezes, o sonho é sonhado por uma ou duas pessoas e não pela família inteira. Eu diria sonho e necessidade, né? Sim, perfeito. A necessidade, se começa um negócio, se inclui a família no negócio, e é bem como você definiu mesmo, né? No começo, todo mundo junto buscando um objetivo. Daqui a pouco,
começam a se separar as opiniões, as necessidades, e aí aí alguém tem que ter muita habilidade, né? Exato. E aí, como ter habilidade? Então, pegando essa tua colocação, Jorge, se observarmos as grandes indústrias têxteis dos anos 80 e 90 em Blumenau, Sulfabril, Artex, Teca, olha quantos profissionais, sejam profissionais liberais, advogados, contadores, enfim, médicos, e quantas empresas saíram delas, quantas facções, quantas outras indústrias saíram delas. Nasceram ali, né? Nasceram a partir delas. Ou seja, é como você falou, uma necessidade, né? Agora, como alinhar essa situação? Primeiro, que na minha prática, né, de governança corporativa, não é fácil e não deve ser trazido um modelo de fora para dentro numa estrutura familiar. A primeira coisa é tentar entender como aquela família pensa. É o que eu chamo de alinhar a expectativa, né? Cada membro da família tem uma expectativa. Eu posso exemplificar de uma forma muito tranquila isso, por exemplo, contigo, né, Jorge? Se eu perguntar para ti, qual o número de calçado você calça? Qual que seria? Sim, 40. 40. Então, eu posso dizer para você que, independente da loja que eu vou e do modelo de tênis ou sapato, todos os tênis e sapatos tamanho 40 que eu trouxer aqui, você vai calçar, ele vai servir ou não? Não sei. Pode ser que não, né? Pode dependendo do modelo. Exatamente. Né? O que eu quero dizer com isso? Cada empresa tem um número que se encaixa, cada família tem um número que se encaixa, cada membro da família tem um número que se encaixa. Então, compreender como cada um pensa e entender se todos têm a mesma visão para aquele negócio é um primeiro passo. Então, quando nós pegamos no mercado, por exemplo, consultorias ou métodos de trabalho que trazem um critério encaixotado para aplicar naquela empresa, geralmente dá errado. Geralmente dá errado, porque a família tem que ser resolvida quase que sempre no almoço de domingo, né? E não vir de fora. Então, quando você traz um terceiro com um modelo engessado, é certo que não vai funcionar. Você tem que conhecer a família, você tem que entender como cada um pensa e, às vezes, colocar cada um no lugar certo, ver as suas aptidões. E isso tem que ser interno, não pode ser externo. Tem que ser interno. Eu digo externo com alguém que ajude, que tenha o conhecimento para isso. Mas essa pessoa ela tem que ter uma humildade em se colocar na posição de ouvir a família. Para entender que aquele tem uma aptidão mais técnica, aquele tem uma aptidão mais tecnológica, aquele tem uma aptidão mais comercial. E vai ter aquele, talvez, que não tenha aptidão nenhuma e queira fazer um outro negócio. Como resolver isso? Esse profissional, junto com a família, vai definir. E não há problema algum nisso. Na verdade, precisamos ter regras claras. Aí que entra o papel de governança corporativa, né? É um termo muito utilizado hoje, Jorge, mas que a prática dele em empresas que perduram sempre foi usada. O que significa? Ter controle e colocar cada pessoa no lugar certo para fazer a coisa certa. E na família, às vezes, se segue aquela máxima antiga, né? O primeiro filho vai ser a pessoa que toca o negócio. Se for mulher, vai fazer determinado trabalho. Se for o filho mais novo, vai fazer determinado trabalho. Essa é a tradição. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Né? Então, a gente precisa alinhar a expectativa e ver aptidões. Uhum. Eu tenho um colega de São Paulo, que tem uma grande indústria fornecedora da Johnson & Johnson, que um irmão deles decidiu sair da operação, porque o sonho dele era fazer um outro negócio que não fosse o da família. Ele saiu, ficou alguns anos fora e decidiu que realmente ele experimentou e não era o que ele queria. Quando ele decidiu voltar, a família fez ele ingressar por meritocracia, ou seja, ele teve que cumprir os requisitos curriculares do cargo que ele queria e ele começou como analista daquele cargo que ele queria para um dia galgar a ser gerente, diretor, como ele era antes que saiu. Por que funcionou lá? Porque estava escrito. Né? A isso a gente chama de acordo de cotistas, ou seja, essa família ela faz um acordo bem estruturado, ela assina e é um documento legal e todos devem cumprir. É mais ou menos como você casar, né?
e fazer um contrato no registro civil. Você tem que cumprir as regras de acordo com a lei do casamento. Se funciona para o casamento, quando alguém separa, sabe o que vai ter que fazer, cumprir e pagar, funciona para os sócios de uma empresa familiar também. Então, o problema é deixar solto. Quando a gente deixa solto, é como deixar uma criança solta, né? Ela acha que pode fazer o que quiser, porque ela não entende seus limites. E aí que gera o grande problema. E o problema é ter muita emoção envolvida no meio, na hora de fazer um contrato também nesse sentido, né? Bom, vamos lá. A sucessão é o grande desafio. Tem um levantamento que mostra que apenas 36% das empresas familiares chegam à segunda geração. Exato. É um número muito baixo, né? De muitos negócios que até chegam a ser bem-sucedidos e, de repente, acabam se desestruturando. Exato, Jorge. Estamos falando de 1/3, né? 1/3 desses negócios não passam à segunda geração. Eu volto a falar aqui, como comentei antes. Não necessariamente uma empresa deva continuar. Por exemplo, se meu pai tivesse aberto uma empresa na área da saúde, provavelmente eu não iria continuar, né? Eu sou uma pessoa que tem uma aversão enorme, né, nesse trato. Ou seja, então ela iria terminar na primeira geração. Então, quando a gente trata de dados estatísticos, nós precisamos qualificar um pouco essa informação, né? Porque hoje nós temos família que não tem sucessor, família sem filhos. Hoje nós temos a possibilidade das pessoas estudarem pelo mundo inteiro de forma remota, ou seja, a quantidade de profissões se expandiram, que não precisa continuar o negócio da família, né? Hoje um negócio às vezes se desdobra em outro, certo? Eu posso, por exemplo, ter uma padaria onde eu compro insumos para revender e um filho desse casal resolve, por que eu não vou fazer o bolo? Ele cria um outro negócio a partir daquele, que é uma fábrica de bolos. Então, quando a gente trata em quantidade de empresas que não passam para a segunda geração, nós temos várias situações que podem contribuir para isso, que não necessariamente seja por questões de incompetência ou de briga familiar, que acabam gerando conflito e não perpetuando o negócio. Obrigar, muitas vezes, eu não diria obrigar, né? Mas insistir para que os filhos deem continuidade no negócio, ou entrem no negócio, ou sejam funcionários do pai ou da mãe. E essa insistência, isso pode trazer prejuízos lá na frente? Jorge, podem. Se observarmos nós, né? Nós temos aquela fase da adolescência até o início do ensino superior, onde nós queremos ser independentes, né? Provar que nós podemos fazer alguma coisa e que não dependemos de ninguém. Para quem tem o adolescente ou o filho que está entrando no ensino superior, às vezes é uma situação super difícil, mas é um laço importante a ser quebrado para dar independência a essa pessoa. Então, essa discussão ela pode pender para dois lados, ou para uma briga e um sacrifício do negócio, ou para que ambas as partes, pais e filhos, olhem as diferenças e vejam como chegar no meio termo nessas diferenças e fazer melhorar e perpetuar o negócio. Eu tenho N casos, Jorge, N casos de sucesso de empresas familiares. Agora, o que é necessário? É necessário que essa família se permita escutar e que ela se associe a bons profissionais, seja da área do direito ou da contabilidade. Uhum. O que as famílias gostam muito? Elas gostam muito que esses profissionais que venham trabalhar com elas ajam de forma honesta e sincera. Em determinado momento você precisa dizer para um familiar não dá e não pode. Você precisa dizer para o outro parabéns, que ele foi muito bem naquela função, para acostumar essa família a entender que eu posso ser ruim numa coisa, boa no outro, e o meu irmão, o meu cunhado também, tá? Para eles começarem a amadurecer. Pois é, mas o que muitas vezes pode ser um empecilho nisso é que muitas vezes quem criou o negócio não admite que outra pessoa interfira
no negócio dele, né? Aquele testa de ferro, ele quer continuar tendo todo o controle. Afinal, o gado só engorda com o olho do dono. Eu costumo dizer que o que não tem resolução, resolvido tá, né? Se for assim e tiver sucessor que suporte essa forma de trabalho, parabéns, e que seja eterno enquanto dure. Talvez dure apenas no momento desse grande patriarca ou matriarca. Enquanto está dando certo, né? Exatamente. O negócio, eu sempre digo assim, né? O negócio é de quem? É dele. Se é dele, se ele quer pintar de vermelho, de azul, de amarelo, de verde, ele pinta do jeito que ele quer. O negócio é dele. Cabe a todos os outros respeitarem. Se partir dele uma vontade de fazer uma sequência com aquele herdeiro ou sucessor, perfeito, que bom, uma empresa que vai para frente. Se ele não quiser, ele está no direito dele de fazer o negócio dele continuar ou parar por aí. É uma forma que a sociedade tem que entender também. É que, na verdade, nós rotulamos que uma empresa ela tem que sempre continuar. Perfeito. Só que aquela empresa, dependendo de quem está por trás dela, ele vai ter sonhos e aspirações. E ele pode encarar como um fim de carreira ou como uma aposentadoria e o negócio dele deixar de existir. Que acontece bastante. De novo, repito, desde que ele não faça nenhum dano à sociedade, como deixar dívidas, né, não pagar as suas obrigações, perfeito. Ele está no direito dele pleno. Tanto é que é facultado abrir empresa e encerrar empresa. Existe regulação legal para as duas coisas. Exato. Então vamos lá, vamos resumir. Por um sonho ou por uma necessidade, abrimos uma empresa. Exato. E temos como os nossos apoiadores a nossa família, né? O cônjuge, a mulher, o marido, os filhos, os cunhados, os irmãos. Vamos lá, estamos na necessidade, família. Todo mundo pegando junto, o negócio vai crescendo e podem, de repente, começarem os conflitos. Então, para quem tem ou para quem pensa em abrir uma empresa nesse estilo, o que é importante saber? Então, primeira coisa é ter um acordo entre esses familiares, que é esse acordo de cotistas que eu comentei. Quem faz o quê? Quanto recebe, quais são as suas obrigações e as suas penalidades. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, entender que a empresa, isso até por uma questão jurídica, tá, Jorge? Ela é um ser independente da pessoa física. Então, o que a empresa ganha e paga é da empresa. Aquilo que sobra pode ser dos seus sócios. E as empresas familiares, elas têm um grande problema com isso. Geralmente, todo o dinheiro que entra, alguém entra lá e retira uma parte. Aí saiu o filho 1, daqui a pouco entra o filho 2 e tira uma parte. E quem deles parou e perguntou o que precisava ser pago com aquele dinheiro que estava naquele caixa? Então, ter uma organização financeira é um dos passos também, além desse acordo entre esses sócios, fundamentais. Fundamentais. Outra coisa muito importante é saber que eu trabalho para gerar algum resultado. Muitas empresas e famílias também geram conflito, isso eu vejo, ou seja em clientes ou empresas que eu faço consultoria, porque elas fabricam ou vendem alguma coisa e não tem resultado. O que elas não estão conseguindo fazer? Preço de venda, né, Jorge? Então é muito comum um comércio colocar um preço igual ao comércio do lado, mas ele não sabe se os seus custos são iguais ao do comércio do lado. Então ele começa a fazer um copia e cola e acaba não tendo resultado. Então, se aliar a alguém que tenha humildade, como eu falei, de lidar com a família e trazer essas informações técnicas de forma mais clara para todos, também é um grande passo a ser dado, né? Eu falo, né, repito muito humildade por parte desse advogado, desse contador, porque toda vez que um profissional liberal se forma, estuda, se capacita, ele começa a ter alguns termos técnicos difíceis de compreender e começa a achar que o que ele sabe é mais certo.
E quando a gente trata de família, a gente tem que entender que quando eu converso com aquela família na quinta-feira, talvez no almoço do próximo domingo eles mudem todos de ideia e segunda-feira o que nós tratamos na quinta já mudou. E esse profissional ele tem que ter um elástico pouco solto para entender isso, compreender, conversar e trazer o barco para o mesmo nível e continuar daí para frente. Esse é um grande exercício que se faz com a empresa familiar. E dá certo quando se chega com simplicidade, humildade e linguagem clara e mostrando os benefícios. É muito comum que as famílias aceitem, tá, Jorge? É muito comum. Então, vou resumir aqui. É possível negócio dar certo com parente? Porque possível. Olha o que eu ouvi na minha vida que negócio com parente não dá certo. É porque não tinham esses mecanismos, tá, Jorge? Não tinham esses mecanismos que a gente conversou aqui. E eu te digo mais, tá? Vamos pensar nós como consumidores. Se você entrar numa grande rede de supermercado, você consegue pedir desconto para alguém? Não consegue. Você pega o que quer, passa no código de barras, e deu, paga né? E vai embora. Se tiver desconto ali, tem. Se não tem, Exato. Não adianta chorar. Quando você vai num mercado de bairro, você consegue conversar com aquela família que está trabalhando. Ou seja, as empresas familiares elas têm um lado social muito importante. Se a gente observar a pandemia da Covid, como esses negócios familiares locais ajudaram todo mundo. O que mais eu lembro de ter ouvido foi que grandes estruturas empresariais falaram na pandemia: vou postergar seu pagamento, não vou lhe pagar, e não estavam preocupadas com isso. Agora, os negócios locais começaram a se ajudar e tentar compreender como funciona. Então, eu sou um grande defensor de empresa familiar, desde que tenha esses requisitos que eu falei, porque elas trazem um benefício enorme para a sociedade, tá? Elas estão inseridas, elas conhecem a necessidade local e elas se moldam para e pela necessidade daquele povo, daquela cidade, daquele bairro. Então, há muita vantagem. Apenas precisa disso que a gente comentou, para o negócio dar certo e funcionar. Só isso? Só isso. Só isso, né? Bastante Diversidade, resiliência. Compreensão, resiliência, acima de tudo, né? Tem que entender bem os anseios de cada um. Isso. Entender, de novo, Jorge, que não existem e não servem modelos prontos de gestão para uma empresa familiar. Toda vez que trouxer um modelo pronto, ele vai bater na trave em algum momento. Porque a empresa familiar ela tem que ser antes compreendida para depois ser criado o modelo de como ela vai funcionar. Então é de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso aí. Obrigado pela tua participação. Importante sempre a gente falar sobre isso, né? Nós vivemos num país em que as empresas familiares são muitas e diversas, né? E começam, a gente já falou aqui, por um sonho, por uma necessidade. Começam-se negócios que se tornam grandes negócios, né? Grandes empresas de serviço, de comércio, ou até mesmo indústrias, né? Como a gente tem aqui na nossa região, né? Grandes indústrias que começaram lá numa família, numa necessidade ou num sonho de uma família. Mas essa sucessão empresarial, que é um desafio tão grande, a gente precisa evoluir muito ainda, né? É isso aí, Jorge. De novo, faço das suas minhas palavras. Hoje, grande parte das maiores indústrias, das que mais se preocupam com o lado social, né? Com o ESG, que é muito tratado hoje em dia, parte das empresas familiares. Então, uma empresa familiar é muito comum conhecer os seus colaboradores por nome, conhecer seus problemas, e isso gera todo um bem-estar ao seu entorno. Sem dúvida. Rafael Mafra, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Jorge, aos ouvintes. Muito obrigado, hein? Boa semana. E como é que se consegue contato com o Rafael Mafra para tirar dúvidas, quem sabe buscar uma orientação? Se quiser, Jorge, eu posso deixar meu número de celular, que é o 479 91 87 0020, que eu respondo lá prontamente. Tá bom? Certo. Obrigado, Rafael. Ótima semana. Igualmente da mesma forma. Rafael Mafra, especialista em governança corporativa, falou com a gente hoje aqui sobre pequenas empresas familiares
e os desafios que esses empreendimentos enfrentam.